Olá! A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços daqui da Câmara debateu a lei que cria o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, sancionada pelo presidente Lula em março deste ano. Recebe a certificação a organização que implementar políticas e práticas eficazes de promoção da saúde mental e bem-estar para seus trabalhadores. Uma das deputadas que promoveram a audiência pública foi Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, e é com ela que eu converso agora. Olá, deputada, muito bem-vinda novamente ao Palavra Aberta. Cada vez mais a gente ouve falar em casos do chamado burnout, né, nas empresas, ou seja, a estafa causada pelo excesso de trabalho. Essa é uma das razões que leva, por exemplo, à depressão? Sem dúvidas. Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, Mariana. É um prazer estar conversando com você no dia de hoje, podendo falar sobre essa lei que foi sancionada em tempo ágil pelo presidente Lula. A gente conseguiu tramitar aqui na Câmara pelo regime de urgência, aprovar por unanimidade aqui, no Senado a mesma coisa. E é um projeto de lei que eu me orgulho, uma lei que eu me orgulho muito de ter feito. Porque justamente isso, o burnout, a depressão, a ansiedade, são 5 em cada 10 pessoas que se afastam do trabalho por algum desses motivos, por um transtorno de saúde mental. Então, a gente tinha essa urgência social, a gente tinha essa demanda, que desde a pandemia o estigma vem sendo um pouquinho desmistificado, as pessoas vêm falando mais sobre o assunto, a gente consegue ter dados mais assertivos, mas ainda assim a gente precisa tratar desse tema, a gente precisa discutir, a gente precisa debater para poder diminuir justamente esses casos de afastamento. Para você ter uma ideia, no INSS teve um aumento de mais de 250 mil pessoas afastadas recebendo benefício por causa de algum transtorno mental. Então a gente precisa cuidar dessas pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras dentro da empresa, e esse é o objetivo da lei. Certo. Outros casos que têm aparecido muito são os de assédio moral, né? Em que os chefes não tratam bem os seus trabalhadores. Isso aí é outra razão que leva a problemas mentais, né, deputada? Sem dúvidas. Quando a gente fez a lei, a gente pensou em 3 pilares. O bem-estar dos trabalhadores, a transparência e a comunicação, ou seja, os líderes têm que ter disponibilidade para conversar, para ouvir com seus funcionários, tem que ter um canal aberto dentro daquela empresa para que os funcionários se sintam à vontade para relatar esses casos de abuso, esses casos de assédio, e tem que ter principalmente o treinamento dessas lideranças. As lideranças precisam entender o que é assédio, até onde elas podem ir, até onde elas podem cobrar, e os funcionários precisam estar dentro daquela empresa cuidando do seu bem-estar, seja através de uma atividade física, de uma consulta com psicólogo, de uma consulta com psiquiatra, para a empresa incentivar esses tipos de comportamento. Então, é preciso que a liderança esteja treinada, entendendo o que aquilo significa, entendendo os pilares do projeto de lei, que os funcionários saibam os benefícios que aquela empresa vai poder fornecer para ele e, principalmente, tenham essa transparência, essa possibilidade de trocar junto com seus líderes. São esses detalhes que a regulamentação da lei vai trazer? Sem dúvidas. Agora, o passo da regulamentação é ainda mais importante. É de responsabilidade do Poder Executivo regulamentar todas as leis que a gente faz aqui na Câmara. E essa regulamentação é importante para que o certificado continue tendo o objetivo para que ele foi criado. E foi criado para quê? Para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. As consequências disso, que são um maior rendimento para a empresa, uma melhor qualidade de vida para esses funcionários, a empresa começa a faturar mais, isso tudo é consequência, mas o que a gente pensou quando fez esse projeto de lei foi no bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a regulamentação, sem dúvida, vai ser fundamental para que a lei cumpra o seu papel para que ela foi criada. Nessa audiência pública que houve, o que os especialistas mais levantaram em termos de necessidades na regulamentação? A gente precisa, dentro da regulamentação, tratar diversos temas, como, por exemplo, como esses critérios vão ser avaliados, como vão ser quantificados. Foram apresentados, inclusive, pelo Dr. Gataz, que é um médico especialista, professor da USP, e é psiquiatra, e ele trouxe uma metodologia para a gente poder fazer, por exemplo, uma quantificação. A gente está fazendo aqui, teve uma redução no afastamento, de 5 a 10% ganha 1 ponto, de 10 a 20 ganha 2 pontos, e aquela empresa que for atingindo a maior quantidade de pontos e ter no mínimo 80%,
ela consegue obter o certificado. Isso foi uma ideia que foi trazida pelo Dr. Gataz e a gente precisa, junto com o Poder Executivo, junto com um grupo de trabalho, avaliar para que o certificado seja entregue para aquelas empresas que realmente praticam e que promovem a saúde mental dos seus funcionários. Já existe uma lista, né, alguns requisitos para a obtenção do certificado, implementação de programas de apoio psicológico e psiquiátrico. O que mais, deputada? A implementação de programas de apoio psicológico e psiquiátrico, a gente tem um incentivo à atividade física, um incentivo ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A gente sabe hoje que na era digital, a gente não tem muito aquele tempo, aquela horário de serviço que a gente tinha antes, né? Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. O funcionário ainda continua sendo demandado pelo WhatsApp, continua sendo demandado pelas redes sociais, continua vivendo naquela empresa, mesmo estando em casa. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, precisa ter um incentivo à alimentação saudável, atividade física, consultas com psicólogos, consultas com psiquiatras, treinamentos daqueles funcionários, daquelas equipes, para eles entenderem as suas dores. E o principal é o diálogo. O projeto, a lei também prevê isso, o diálogo entre os funcionários e os seus líderes. Incentivo, por exemplo, para trabalho em casa também, trabalho remoto? Sem dúvida, dentro da adaptação, daquela formação daquela empresa, de como ela funciona, é importante que para haver o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, a gente possa trabalhar de home office, até porque os dados mostraram na pandemia que é uma economia para as empresas. Muitas, depois da pandemia, não quiseram nem que seus funcionários voltassem, porque o custo que se tem com a estrutura é muito grande. E viram que eles conseguem render muitas vezes muito mais dentro de casa, porque estão no conforto do seu lar, estão sem aquela pressão que acontece no ambiente de trabalho. Então, dentro da realidade da empresa, a gente prevê sim que seja incentivado essa utilização do home office para haver e equilibrar ainda mais a vida pessoal e a vida profissional. A lei vale só para empresas privadas ou vale também para a administração pública? A gente quer que ela valha para a administração pública. Isso é outro ponto que a gente vai tratar na regulamentação e que a gente tem recebido, inclusive, servidores e funcionários de empresas e autarquias da administração pública querendo a obtenção desse certificado. Porque a gente sabe que todas essas questões ligadas à ansiedade, à depressão, ao burnout e aos assédios acontecem em qualquer ambiente corporativo, seja ele público, seja ele privado. E a gente quer que esse incentivo se dê nos dois âmbitos. Deputada, qual a vantagem para a empresa que receber finalmente o seu certificado? Uma vantagem financeira, isso são dados concretos que a gente conseguiu obter. Para cada R$1 investido em saúde mental, a empresa ganha R$5 de retorno no seu faturamento. Então, para cada R$1 que a empresa investe, volta R$5 para o seu faturamento dentro da saúde mental. Então, até porque a pessoa não fica doente, pode trabalhar mais, né? Sem dúvidas, porque além disso a gente tem o presenteísmo, que são aquelas pessoas que aí são o custo que as empresas mais têm. O presenteísmo é o quê? Quando a pessoa está presente na empresa, mas não funciona. Não consegue produzir. Não consegue produzir. E aí é um custo que a empresa tem. Outro é da abstenção, né? Das pessoas que faltam, que são afastadas do trabalho, já é um segundo custo. Então, cuidar da saúde mental dos seus funcionários, sem sombra de dúvida, vai trazer benefícios financeiros, com dados já comprovados de R$1 para R$5, e além disso, vai também criar um ambiente de trabalho mais saudável e, com certeza, estimular que os compradores, os consumidores consumam o produto daquela empresa, já que ela promove a saúde mental para os seus funcionários. Sim, quer dizer, passa a ter uma questão muito de imagem social também, exatamente, né? De imagem social, de propaganda, de divulgação. E é mais um fato, mais um fator, mais uma forma da gente quebrar o estigma da saúde mental, divulgando, né? Então, ganha todo mundo, ganha a sociedade, que vai poder falar do tema mais abertamente, ganha o governo, porque economiza com o INSS. As 250 mil pessoas que estão afastadas por transtorno mental saem da conta do INSS, que é da conta do governo federal. Então, ganha o governo, ganha a sociedade, ganha as empresas, que vai ter um faturamento melhor, e ganham os trabalhadores, principalmente, que vão ter uma qualidade de vida cada vez melhor, mais feliz e mais leve. Agora, nessa questão do assédio moral, teria que ter, então, dentro dessa regulamentação, uma pessoa a quem você recorrer, uma pessoa fora aquele seu chefe, a quem você recorrer, caso você esteja sentindo assediado, né? Sem dúvidas. Isso é uma questão que era para existir já, independente desse meu projeto de lei, do certificado da empresa promotora. Mesmo que a empresa não tenha interesse em obter esse certificado, ela tem que ter um canal direto com seus funcionários, para que seus funcionários e suas funcionárias se sintam à vontade
para denunciar seus chefes. A gente sabe que dentro de uma estrutura de poder é muito difícil você falar mal do seu chefe, você denunciar um assédio moral. Muitas vezes você fica na dúvida se aquilo é um assédio, se não é, se é coisa da sua cabeça. Ah, porque ele é meu chefe. Então a gente precisa ter esse canal aberto, independente do certificado, independente da lei. As empresas precisam criar um diálogo aberto para os seus funcionários e para as suas funcionárias para evitar qualquer tipo de assédio, seja ele moral, sexual, que a gente sabe que acontece muito também dentro das empresas. Deputada, muito obrigada e boa sorte com a regulamentação. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Você que quer continuar acompanhando o meu mandato, siga lá nas redes sociais, @MariaRaich. Obrigada, Mariana. Obrigada. Eu conversei com a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, sobre a lei que institui o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, sancionada pelo presidente Lula em março deste ano. Agora, a regulamentação da lei está sendo debatida. Você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até a próxima.